vale a pena a gente perceber como Paulo está entrando nessa reta final. Ele começa a encerrar a epístola tocando no mesmo tema que ele usou para abrir a epístola. Ele começou a epístola no lugar de oração e ele termina a epístola no lugar de oração. Se você olhar no capítulo 1, no verso de número 3, perceba como Paulo começa dizendo: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Paulo ora em ações de graças pelos colossenses. E isso é uma postura constante na vida de Paulo. Tanto que no versículo de número 9, ainda no capítulo de número 1, nós já vimos: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Paulo tinha uma vida de oração constante em relação aos colossenses. Depois que Epáfras foi até Paulo em cadeias, em prisões, e trouxe a notícia da igreja de Colossos, as dificuldades que eles estavam enfrentando, mas também vendo o prosperar da palavra de Deus em Colossos, Paulo entra em um lugar de oração por essa igreja de maneira constante. Então, Paulo inicia sua epístola falando de oração. E como ele termina a epístola? Falando de oração. Porque a oração é o lugar onde nós falamos a Deus a respeito do nosso próximo. É o lugar onde nós falamos a Deus a respeito das nossas dificuldades. O lugar de oração é o lugar onde nós nos dirigimos a Deus. Isso é muito importante, e guarde isso, porque nos 3 versículos que nós lemos hoje, os 3 primeiros, são 3 versículos focados na maneira como Paulo se dirige a Deus como um intercessor. Mas também devemos falar aos homens a respeito de Deus. Então essa noite é sobre oração. Nós vamos falar um pouco sobre isso, e quando olhamos o capítulo 4, o verso de número 2, Paulo mostra à igreja de Colossos, mostra aos colossenses que essa postura deve ser imitada. Então Paulo, como um homem que está construindo a sua vida num lugar de oração, também está encorajando a igreja de Colossos a imitar este mesmo estilo de vida. Como ele diz isso? Perseverem na oração, vigiando com ações de graças. Esse é o versículo de número 2. Talvez um primeiro ponto a destacarmos dentro desse texto é observar a fórmula que Paulo usa para falar sobre oração. Ele não separa oração de vigilância. Orai e vigiai. Entrar no lugar de oração não é apenas entrar em um lugar onde nós nos dirigimos a Deus, mas existe uma associação da vigilância com o lugar de oração. Nós precisamos manter os nossos corações em Deus, mas as nossas vidas neste lugar também precisam ser guardadas num lugar de vigilância. Orai e vigiai. Esse ensino é um ensino que está alinhado com o que o próprio Mestre, com o que o próprio Jesus falou aos seus discípulos. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 26, no verso de número 44, Jesus está no Getsêmani, ele está no lugar de oração. É uma noite escura, é um tempo difícil, é o ponto culminante do ministério de Jesus. Naquela noite ele seria entregue para ser humilhado, esbofeteado. Crucificaram Jesus. O Getsêmani é um lugar decisivo no ministério de Jesus. E aí dentro desse lugar, Jesus chama 3 discípulos mais próximos. E eu gostaria que você estivesse atento a isso. Jesus está chamando pessoas próximas para o lugar de oração. E a palavra de Jesus no versículo de número 44 é: deixando-os novamente, Jesus foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Que palavras Jesus está declarando no seu lugar de oração no Getsêmani? Ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Você pode perceber que Jesus não falou isso uma vez, ele repetiu essa oração.
Em uma mesma noite, Jesus está pedindo isso ao Pai, não uma vez, não duas vezes, mas pela terceira vez, o evangelista deixa registrado. E quando ele volta para os seus discípulos, percebe que os seus discípulos estão dormindo, seus discípulos estão desatentos. O que Jesus tinha pedido para que eles fizessem, era para que eles estivessem em um lugar de vigilância. Olha o verso de número 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Os ensinos de Jesus estão completamente alinhados com os ensinos de Paulo, porque Paulo não é a fonte do ensino sobre oração. Paulo, ele entendeu que o seu lugar de oração deveria ser remodelado pelos ensinos de Jesus. Marcos, no capítulo 14, versículo de número 38, é um paralelo, não precisa abrir, mas é um paralelo de Mateus, onde que Jesus está chamando os seus discípulos a entrar no lugar de oração, mas permanecer em vigilância. E por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então não adianta apenas dizer eu entro no lugar de oração. A vigilância, ela é necessária. E no Getsemane, nós estamos falando de um lugar crítico. É a noite em que Jesus seria entregue. Jesus chama os seus discípulos mais íntimos para este lugar de oração. Você pode entender que Jesus está te chamando para o lugar de oração, e ele chama os íntimos para esse lugar de oração, ele chama aqueles que ele deseja ter intimidade para esse lugar de oração, e Jesus estava entrando para um momento decisivo, ele estava indo para o momento mais difícil do seu ministério. O Cordeiro de Deus seria entregue, o Cordeiro que tira o pecado do mundo seria pendurado no madeiro. Mas veja como que Jesus é maravilhoso. Veja a bondade, veja a grandeza de Jesus dentro desse lugar. Mesmo diante da noite mais escura, Jesus estava indo para ser crucificado. Os relatos bíblicos dizem que Jesus vai suar gotas de sangue, tamanha a aflição. Mas dentro da noite mais sombria, lá está Jesus, olhando e pensando nos seus discípulos e preocupado. Não consigo mesmo, mas olhando para os seus discípulos e entendendo que aquela noite também seria uma noite de provação para os seus discípulos. Certamente muito mais leve, infinitamente mais leve do que o que Jesus suportaria. Mas Jesus entendeu que aquele momento também seria um momento de provação para os seus discípulos. E Jesus não pensa só nele. Jesus está pensando nos seus discípulos. Eu quero te dizer, meu irmão, que a mente de Cristo está derramada sobre nós aqui nessa noite. Jesus está olhando para os seus discípulos e está dizendo, eles enfrentarão uma noite terrível. Mas Jesus é o bom pastor, que entrega a sua vida pelas suas ovelhas. E mesmo no momento em que ele está entregando a sua vida, ele não deixa de cuidar. Meu irmão, tem cuidado de Deus sobre nós aqui nessa noite. Porque aquele momento é uma noite marcada pelos ataques de Satanás. Se você abrir a tua Bíblia em Lucas, capítulo de número 4, no verso de número 13, nós estamos no contexto da tentação de Jesus. E quando Jesus vence o diabo no deserto, em todas as tentações, Lucas 4,13 diz o seguinte: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Ou seja, Jesus rompe, Jesus vence Satanás em meio àquelas tentações. Mas quando o diabo se aparta, Lucas diz, ele vai, mas ele voltará para um momento oportuno. O diabo é como um leão que está ao nosso derredor. Ele está procurando a quem possa tragar. Não pense que as tentativas de Satanás são tentativas que acontecem e uma vez que são frustradas, ele desiste. Satanás é incansável na sua derrota, porque ele já entende que está derrotado. Ele foi vencido na cruz do Calvário, mas ainda assim, ele não desistirá de tentar contra a tua vida. Essa noite é uma noite onde estamos sendo chamados ao lugar de oração, mas entendendo que a vigilância precisa ser associada a esse lugar de oração. Então, naquele momento, o diabo se apartou, deixou Jesus até um momento oportuno. E eu perguntaria a vocês, que momento oportuno seria esse? Porque ele volta. Abra sua Bíblia em João, capítulo 13, versículo de número 21. O texto diz,
Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Vai ao versículo de número 27. E após o bocado, um pedaço de pão molhado que Jesus coloca na boca de Judas Iscariotes, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. E então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Perceba que essa é a noite do Getsêmani. João 13 está no contexto da noite do Getsêmani. É a última conversa que Jesus está tendo com os seus discípulos na última ceia. Dali Jesus partiria para o Monte das Oliveiras, onde havia o jardim do Getsêmani. Agora veja Lucas 22, no verso de número 31. Jesus olha para Pedro e ele avisa a Pedro que Pedro negaria Jesus. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Você pode perceber que o momento oportuno, Satanás aparece na noite em que Jesus está para ser entregue, não somente para entrar em Judas e fazer com que Judas se torne o traidor, mas também buscando ceifar vidas. Jesus mesmo entra no lugar de oração, porque é como que se Satanás desejasse peneirar, cirandar a vida de Pedro. E aí, por que a fé de Pedro não desfalece? Porque Jesus entra no lugar para interceder pela vida de Pedro. Esse é o lugar onde nós percebemos que Jesus continua. Porque se você abrir a tua Bíblia no livro de Hebreus, você vai encontrar Jesus como o intercessor, que está agora à direita, à destra do Pai, fazendo o quê? Meu irmão, ele está intercedendo por nós. Jesus, mesmo na noite em que seria traído, ele está olhando para os seus, e como um bom pastor, ele continua cuidando e ensinando, ele continua preparando os discípulos para enfrentarem os dias mais difíceis. E como Jesus ensina os discípulos a enfrentar os dias mais difíceis? Vigiai e orai. Posso aplicar isso à nossa vida aqui nessa noite? Existem estações que nós enfrentamos, que nós denominamos como estações difíceis, como estações de pressões, mas existe uma arma espiritual que está sendo colocada sobre as nossas vidas aqui nessa noite, que nós possamos entrar no lugar de oração, porque o nosso Deus, Ele ouve as nossas orações. Mas uma vez que você entra nesse lugar, você também é convidado a construir a tua vida na vigilância. Vigiai e orai. No Getsêmani, que significa jardim da prensa do óleo, onde a azeitona era prensada para que então o azeite fosse produzido, Jesus por 3 vezes encontra os seus discípulos mais próximos dormindo. Eu estou falando daqueles mais íntimos. E isso é um sinal de alerta para todos aqueles que estão acordados. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Porque Jesus não chamou Tomé, ele chamou alguém que estava mais perto. Poderia ser qualquer um de nós aqui. E nós desejamos ter intimidade com Jesus. Mas note que Jesus ele está nos alertando para entrarmos nesse lugar e não desfalecermos, não esmorecermos no lugar de oração. Por 3 vezes ele encontra os seus discípulos dormindo. Talvez isso um prelúdio que anteciparia o que de fato Pedro faria naquela noite, que também por 3 vezes negou a Jesus. E não é por menos. Se você abrir a tua Bíblia em Marcos, no capítulo de número 14, no verso de número 37, veja como Jesus se volta para Pedro. No cenário em que ele encontra os discípulos dormindo, o versículo de número 37 diz: voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem 1 hora? Veja a maneira como Marcos relata. Ele se volta para Pedro, mas ele não chama Pedro. Ele diz Simão. Ele nem se dirige a Pedro como o seu nome, porque Pedro significa rocha. Pedro não estava agindo de acordo com a sua identidade. O líder dos apóstolos não estava agindo de acordo com a sua identidade celestial.
Jesus mesmo havia olhado para Pedro em um momento anterior e declarado sobre Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mas quando Pedro entra no lugar de oração, Pedro ainda não havia entendido. Pedro ainda não tinha entendido que o Cordeiro de Deus precisava ser entregue. Havia ainda muita dúvida, muita confusão na mente dos discípulos, porque eles esperavam que Jesus fosse destronar César, mas era necessário primeiro que Jesus fosse pendurado no madeiro. Era necessário que o Cordeiro fosse morto. Então ele olha para Pedro e diz: Simão, você está se movendo de acordo com uma identidade que não está alinhada com os céus. Tu és uma rocha, Pedro. Você precisa aprender a se mover nesse lugar. Vigiar e orar é urgente para que possamos resistir ao diabo. Ele vai continuar tentando te atacar. Ele não vai cansar. Ele continua atacando. Mas vigilância e oração são posturas de sujeição às palavras de Jesus e, portanto, ao próprio Deus. Se você deseja, meu irmão, se sujeitar a Deus, esse é o primeiro passo que te habilita a resistir o diabo. E como a palavra declara sobre as nossas vidas, se nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. E por que isso é tão necessário? Por que vigiar e orar é tão necessário? Porque o Espírito pode estar pronto. No teu desejo há algo que o Espírito está comunicando à tua alma nessa noite, e você veio aqui para receber a palavra de Deus, você veio aqui para encontrar o Senhor, mas a carne é fraca. E o ponto decisivo é que dizer que o Espírito está pronto e a carne é fraca não pode ser usado como uma desculpa para o pecado, como muitos por vezes usam. Eu pequei porque a carne é fraca. Quando Jesus está falando sobre isso, ele não está abrindo um precedente para darmos uma desculpa. Ele está nos dando um aviso. Se você entende que a carne é fraca, você precisa urgentemente construir a tua vida no lugar de vigilância e oração. Não é uma desculpa. Aqui Jesus está nos dando uma advertência. E a falta de atenção a essa advertência nos leva a lugares perigosos no mundo espiritual. Então nós precisamos orar e precisamos vigiar. Obedecer essas palavras implicará que nós venhamos viver livres das tentações? Não. Entenda que obedecer a Jesus e entrar num lugar de oração não significa que você deixará de ser tentado. Pelo contrário, nos diz que existirão lutas, que existirão pressões, que existirão ataques do inimigo contra a tua mente, contra o teu coração. Existirão tentações, golpes de Satanás exatamente nos teus pontos fracos. Mas se nós estivermos vigilantes e estivermos no lugar de oração, sujeitos a Deus, creia que Ele nos capacitará para resistir o diabo. Se nós estivermos no lugar de vigilância, em oração, nós identificaremos os ataques. Sabe qual é o nome disso? Discernimento. Em vigilância e em oração, você recebe discernimento para identificar quando Satanás está atacando. No lugar de oração e vigilância, você é habilitado para resistir aos ataques do inimigo. Um comentarista de Efésios, ele diz que guerras nucleares não podem ser vencidas com fuzis. Pare para considerar essa frase. Por mais que você tenha um exército com exímios atiradores, todos atiradores de elite, você não vence uma guerra nuclear, uma bomba atômica, com um exército de atiradores de elite. As batalhas espirituais também são assim. Nós não venceremos as batalhas espirituais com armas carnais. As batalhas espirituais sob ataques satânicos só serão vencidas pelas armas que o Senhor tem para as nossas vidas. Não adianta a gente tentar lutar com a nossa própria força. Não adianta você tentar lutar, meu irmão, com a sua própria inteligência. É necessário se refugiar na torre forte, construir a tua vida em Cristo Jesus, que é a rocha que jamais será removida. E sabe o que eu percebo em algumas pessoas e por vezes até na minha própria experiência pessoal? Que sem alicerces na oração e na vigilância, nós nos tornamos instáveis, nós nos tornamos agitados. Eu percebo que quando eu
perco o meu foco do lugar de oração, que eu perco o meu foco de uma estação de vigilância, eu me torno instável para as coisas que estão tentando contra a minha vida. Então, por vezes, você se verá nessa situação, porque se você está se sentindo agitado, se você está se sentindo instável em alguma área da tua vida, eu quero te dizer, meu irmão, que no lugar de oração, você tem uma rocha firme aonde você não será abalado. Vem o vento, mas a casa continua de pé. Então, quando eu percebo que eu desfoquei do lugar de oração, os ataques, por vezes, me deixam desestabilizados. Mas isso é um alerta para mim e para você nessa noite. Porque eu quero falar, eu quero agir de maneira compatível com a minha identidade celestial. Então as pressões vão tentar dizer algo ao meu respeito. As situações vão tentar dizer algo ao meu respeito. Por vezes Satanás vai tentar atacar a minha mente e dizer algo ao meu respeito. Mas eu oro ao Espírito Santo que silencia todas essas vozes. E então possamos ouvir a voz de Deus ao nosso respeito. Para que você possa agir, para que você possa falar de maneira compatível com a tua identidade celestial. Eu declaro isso sobre as nossas vidas nesta noite. Nós agiremos, nós falaremos de acordo com a nossa identidade celestial. E dentro de Colossenses, qual é a nossa identidade? Nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, olhando para Coríntios. Tudo se fez novo. Nós fomos libertos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho amado. Meu irmão, essa é a tua identidade celestial. Então Paulo alinha os seus ensinamentos com os ensinamentos de Jesus no Getsêmani. Vigiem e orem. E além disso, a expressão vigiando em Colossenses é um verbo que aparece 22 vezes no Novo Testamento. E dessas 22 ocorrências, 12 delas são ocorrências que se referem à vinda de Cristo. Ou seja, vigilância também está apontando para aqueles que entendem que o Senhor Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A Epístola de Colossenses fala de um tempo escatológico que já foi inaugurado. Meu irmão, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso já foi inaugurado. Paulo, ao escrever aos Efésios, ele não diz que ele vai te assentar. Ele diz, você já está assentada. Você já está neste lugar com Cristo. Você já está guardado. Você já morreu com Cristo. Se nós olharmos para a própria Epístola de Colossenses, olha aí em Colossenses 1, verso de número 13. Ele não diz que ele vai te transportar para o reino dele. Diz que ele nos libertou do império das trevas e já nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que isso quer dizer? Irmão, que essa obra já começou na tua vida. Declare em nome de Jesus essa palavra sobre a tua jornada, meu irmão. Você precisa pedir, Senhor, que a mentalidade dos céus norteie a minha caminhada, norteie os meus passos, norteie as minhas prioridades. Ele já nos transportou. Paulo, ao olhar para a igreja de Colossos, veja o que ele diz em Colossenses 2:20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. O que ele está dizendo? É que se vocês já morreram, uma vez que vocês estão em Cristo, ele está dizendo, se vocês já morreram para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a tais ordenanças. Ele está dizendo, se vocês já morreram com Cristo, que realidade vocês estão vivendo? Mas ele não diz apenas que se já morremos, porque no próprio livro de Colossenses, capítulo 3, no verso 1, diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. E aqui nós vimos, quando estudamos esse capítulo, como a escatologia de Paulo nos mostra que existe algo que vem, que já está liberado sobre as nossas vidas neste tempo. Porque ele não está dizendo que um dia você apenas vai ressuscitar. Ele está dizendo que essa ressurreição, ela já começou, porque nós temos a vida eterna com Cristo. Meu irmão, essa vida eterna já é uma posse. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos para entrarmos dentro dessa realidade e nos posicionarmos possuindo aquilo que nós já temos por direito neste tempo.
Eu costumo dizer que a colheita está na eternidade, mas os primeiros frutos são para você viver aqui e agora, neste tempo. Então Paulo está olhando para a igreja de Colossos e dizendo: isso já é uma realidade liberada. Esse tempo escatológico, o reino já foi inaugurado. O que falta é que haverá um dia em que os céus se abrirão do ocidente ao oriente e todo o olho verá o Filho do Homem vindo em glória e majestade. Meu irmão, a igreja será arrebatada e nós governaremos, nós reinaremos com Cristo. Existe uma promessa celestial para mim e para você. E é nesse tempo escatológico, hoje, aqui, entre a inauguração e a consumação dos tempos, é nesse momento escatológico que eu e você estamos plantados. É aqui e agora que nós estamos aguardando, como vigiando. Não aguarde, porque ele vem. Paulo tinha essa consciência, porque ele dizia: olha, vocês já morreram com Cristo, vocês já ressuscitaram com Cristo. Mas em Colossenses 3:4 ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Ele está dizendo: chegará um tempo em que essa obra será consumada na tua vida. O que eu posso liberar de maneira profética é que essa obra que já começou, a palavra de Deus nos garante, ela vai ser completa na tua vida. Nós seremos manifestados com ele em glória. E aí, nesse sentido, Paulo está alinhado aos ensinos de Jesus. Abra em Mateus, capítulo de número 24, no verso de número 42, Jesus diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Nós vemos isso nas próprias palavras de Jesus. E Paulo, como um seguidor de Jesus, está alinhado com os ensinos do seu mestre. Olhe para 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, no verso de número 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Ah, meu Deus! Veja, meu irmão, que para a noiva, para aqueles que estão no lugar de vigilância, o dia do Senhor não vem como um ladrão. Por quê? Porque existe alguém que está vigiando. Porque existe uma igreja posicionada no lugar de oração e no lugar de vigilância, que entende que o lugar de oração é numa torre de vigia, que Deus levante atalaias, pessoas que subirão para a torre de vigia, para construírem as suas vidas em oração. Paulo está dizendo para vocês, esse dia não vem como um ladrão, ele não vai pegar vocês de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz. Eu declaro isso sobre a tua vida nesta noite, meu irmão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Nós precisamos entrar neste lugar de vigilância para discernirmos os tempos em que vivemos. Irmão, nós estamos em um tempo escatológico. O reino já foi inaugurado. Ele já está aqui. Mas ele será consumado. Então nós precisamos viver a cada dia vigiando os nossos passos. Entendendo que os nossos olhos estão na eternidade. Nós precisamos estar atentos aos contextos espirituais. Por vezes, meu irmão, palavras vêm em tua direção como ataques do inferno. Para tentar te desestabilizar. Para te pôr em um lugar de tentações, para te colocar em um lugar de dúvida a respeito das promessas de Deus, a respeito da tua vida. Isso são ataques de Satanás. Só que existe um lugar onde nós estamos construindo a nossa vida, onde nós somos preparados, nós somos revestidos de uma armadura para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmão, nós precisamos discernir esse tempo. Nós precisamos discernir a cada dia, perceber que quando alguma coisa está acontecendo, rasgarmos o véu do natural
e discernirmos no Espírito o que está movendo aquela situação. Paulo está nos chamando a essa vigilância. Então você precisa pedir: Espírito Santo, me ensine a construir a minha vida no lugar de oração e vigilância. Peça essa liderança a Ele, meu irmão, e se sujeite a Deus, porque certamente nesse lugar você resistirá ao diabo e ele fugirá de você. Eu declaro a nossa vitória em Cristo Jesus, nos sujeitando a Ele. E essa vigilância é associada em Colossenses com ações de graças. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Eu gosto dessa expressão associação. Foi uma expressão que veio muito em minha mente, ao meu coração durante este dia, no sentido de associação de medicamentos. Sabe quando você associa um medicamento com outro? E aí aquela combinação de fórmulas faz com que você então seja restaurado, a sua saúde restabelecida. Entenda que quando Paulo escreve isso, ele faz uma associação de posturas espirituais que nós devemos desempenhar: oração, vigilância e gratidão. Ações de graça. A vigilância só se mantém quando nós estamos focados naquilo que Deus está fazendo. Vigilante nos movimentos do Espírito, porque o Espírito vai te levar a discernir os ataques do inimigo. Você não discerne os ataques do inimigo pela sua própria capacidade, mas quando o Espírito fala ao teu coração, quando o Espírito de Deus comunica ao teu espírito, então os seus olhos se abrem e você pode discernir aquela estação. A ação de graças nos leva a um ambiente onde nós estamos focados naquilo que Deus está fazendo. E eu posso te garantir algo nessa noite, meu irmão, que Deus ele está trabalhando em nosso favor. O Senhor, ele trabalha por aqueles que nele esperam. Então, se nessa noite você está esperando nele, eu te garanto que desde a antiguidade nunca se viu, nem se ouviu dizer um Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Esse é o teu lugar. Entendemos o que Jesus está fazendo e então o nosso coração transborda de gratidão. Meu irmão, você é grato pelo que Deus está fazendo sobre a tua vida, mesmo em meio a essas pressões? Porque eu não estou dizendo que não existem pressões, pelo contrário. Se não existissem ataques e pressões, não faria sentido dizer: orai e vigiai, para que vocês não caiam, para que vocês não tropecem em tentações. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, esse ponto de advertência nos chama a construir a nossa vida num lugar de oração, focados no que Deus está fazendo. Quantas vezes, irmãos, nós não caímos em murmurações, no meio das pressões, nós descontrolamos as nossas línguas. Sabe, no meio de ataques, nós percebemos que perdemos o nosso lugar de estabilidade e caímos em ressentimentos, guardando mágoas, por vezes insatisfações. Qual é a causa disso? Porque nós deixamos de fixar os nossos olhos no que Deus está falando ao nosso respeito. O que Deus está falando ao teu respeito nessa noite? Eu não estou nem te perguntando o que o diabo está falando ao teu respeito, porque eu sei que ele é mentiroso. Não há verdade alguma nos ataques de Satanás, nas falas de Satanás ao teu respeito. Não existe verdade alguma. Mas o que Deus está falando ao teu respeito aqui nessa noite? Ele está dizendo que está contigo aqui. O Espírito dele está trabalhando em nós aqui nessa noite. Então fixe os seus olhos no que Deus está fazendo. Porque quando nós perdemos o nosso foco, nós caímos em murmurações, em ressentimentos, em insatisfações. Ou ainda por vezes quando nós nos distraímos com um contexto, está acontecendo alguma coisa ao seu redor. E aí você ouviu alguém falar alguma coisa ao teu respeito, ou você viu algo que te entristeceu. E isso se torna uma distração para fazer com que você desfoque que Deus continua amando a tua vida, que Ele continua te sustentando em cada detalhe. Meu irmão, enquanto o seu coração estiver batendo, o sustentador do universo é que está fazendo isso por você. Se nós perdermos os feitos do Senhor dos nossos olhos,
Isso nos tornará insatisfeitos, isso nos tornará ingratos. Então Paulo, ele nos exorta dizendo: orai e vigiai, mas entrem nesse lugar vigiando com ações de graças, que os seus lábios possam derramar palavras de gratidão ao Senhor, porque Ele é um bom Pai, Ele cuida dos seus filhos e Ele não desistirá de você, meu irmão. Nós precisamos dessa perspectiva dos céus, nós precisamos da mente do Espírito para fazermos uma avaliação correta do nosso estado em Cristo Jesus. E aqui nós penetramos ainda mais fundo sobre a importância da vigilância, porque no meio dos ataques, por vezes, nós nem sequer discernimos corretamente o nosso próprio eu, a nossa própria identidade. Mas quando Cristo, quando o Espírito está liderando a tua mente dentro do lugar de oração, meu irmão, Ele revela a nossa identidade. E eu declaro a nossa identidade em Cristo. Nós somos pecadores perdoados por Deus. Nenhuma condenação há. Ele não pode te acusar nesta noite, porque nós fomos perdoados. Nós somos livres do pecado. Nós somos livres da morte. Isso é o que a palavra diz ao meu respeito. E eu quero ir além. Nós fomos destinados para a glória de Deus. Livres do pecado, perdoados por Deus e destinados para a glória. Irmão, se isso estiver entrando no teu coração, não pode haver outro resultado em nossos lábios a não dizer: Senhor, obrigado, porque eu fui perdoado, Obrigado, Senhor, por fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Meu irmão, como nós seríamos miseráveis se Deus simplesmente atendesse às nossas orações. Como nós seríamos miseráveis se Deus dissesse: eu vou fazer tudo aquilo que vocês estão pensando e atenderei na risca. Nós seríamos os homens mais miseráveis, mas Ele faz muito mais do que pedimos. Essa é a beleza do lugar de oração. Então eu declaro sobre nós nessa noite: mais do que pedimos e mais do que pensamos. Então permaneça orando, trazendo os seus pedidos a Ele, mas que você possa vigiar com ações de graças, porque Ele está fazendo muito mais do que você é capaz de projetar. Os feitos do Senhor estão muito além de qualquer sombra que projetamos a respeito dos nossos pedidos atendidos. Tem coisas frescas descendo aqui nesse lugar. Você pede e Ele atende. E eu quero dizer, isso são só sombras do que Ele está fazendo ao teu respeito. Orai, vigiando em ações de graças. Esse lugar é um lugar que nós ficaríamos horas dissecando. Mas Paulo, ele avança, porque no versículo que se segue, ele continua falando de oração, dizendo: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. E aqui está uma faceta de Paulo como um pastor. Pare para pensar um pouco. Os colossenses são cristãos novos. Talvez a igreja de Colossos fosse a menor igreja para a qual Paulo escreveu uma carta, segundo o Dr. Lightfoot. Era uma igreja pequena. Eles possuem muitos desafios. Aquela igreja enfrentava circunstâncias difíceis e eles precisavam resolver esses dilemas. Essa é a igreja de Colossos, uma igreja pequena, cristãos novos. Mas Paulo é o apóstolo de Cristo aos gentios. Segundo N.T. Wright, provavelmente Paulo, no momento em que está escrevendo essa epístola, ele já havia pisado em mais da metade do norte do Mediterrâneo. Era um homem extremamente conhecedor da cultura judaica, grega. Ele conhecia a filosofia. Ele era um homem de 3 mundos, ele era um cidadão romano. Um homem que, ao pisar por tantas terras, pregou o evangelho em todos esses lugares, plantando igrejas. Imagine, irmão, a grandeza deste homem e o contraste com a igreja de Colossos. Só que agora Paulo diz para essa igreja tão pequenina: orem por mim. Paulo começou a epístola orando pelos colossenses. Nós vimos aqui no versículo 3, nós vimos no versículo de número 9 que Paulo não cessava de orar pela igreja em Colossos. E agora, veja como ele termina. Ele termina pedindo que aquela igreja
também faça o mesmo por ele. Por quê? Porque aos olhos de Deus, no lugar de oração, nenhum cristão é mais ou menos importante do que o outro. No lugar de oração, Deus ele está nos ouvindo de igual maneira. Ele não está aqui olhando se eu sou um pastor. Ele está olhando para o meu coração da mesma maneira que está olhando para o seu. Da mesma maneira que ele sonda o meu coração, ele está sondando cada coração aqui. Porque o lugar de oração é um convite para a comunhão. E nesse convite, a oração, Paulo chama a igreja em Colossos, aos colossenses, para participar com ele da expansão da missão do fim dos tempos. Paulo está dizendo assim: orem por mim, para que abra porta à palavra. Paulo está dizendo: quando vocês oram, vocês fazem parte do que eu estou fazendo. Por isso é tão importante quando nós ensinamos sobre missões e dizemos que é necessário pessoas que estejam dispostas a ir, pessoas para contribuir e pessoas para orar. E Paulo seria um desses que diria a nós: quando vocês oram por mim, vocês participam comigo de cada passo. Se o evangelho se expande e vocês estão cobrindo a minha vida, cada uma das sementes que são lançadas através da vida de Paulo, não é somente a palavra de Paulo, não é somente a mão de Paulo, mas ali está a igreja do Senhor Jesus se movendo. Porque orar é fazer parte. Ou seja, nós podemos aplicar isso quando também oramos uns pelos outros. Mesmo quando você começa a orar pelo seu irmão, você começa a fazer parte da vida dele. Você começa a fazer parte da jornada do seu irmão, porque o lugar de oração é um lugar de comunhão. E aí a oração de Paulo tem um foco: que Deus abra a porta à palavra. Note que Paulo está escrevendo uma epístola em meio a prisões. Esse versículo mesmo, o versículo de número 3, diz no final que Paulo está algemado. Eu queria que você sentisse o impacto desse pedido de oração. Porque talvez se eu, Zeca, estivesse preso, eu enviaria um pedido de oração para que o Senhor me livrasse das cadeias. Mas Paulo diz que se abra a porta, não para mim, mas para a palavra. Paulo não pede que se abram as portas das prisões para que eu saia, mas que se abram as portas para que a palavra prospere livremente. Sabe, esta verdade estava firmemente enraizada no coração de Paulo, tanto que quando ele escreve a sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo de número 2, no verso de número 9, Paulo novamente está preso. Paulo é um homem experimentado em prisões, e ele diz a Timóteo nessa última epístola da seguinte maneira: pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Meu irmão, você pode imaginar um homem algemado, mas com a alma livre? Paulo é um homem com o espírito livre. Não existem cadeias que podem prender a vida de Paulo. Mas se ele estiver em prisões, naquele lugar, é Cristo em Paulo. E a palavra está prosperando, a palavra não está algemada. Eu quero dizer isso sobre as nossas vidas, mesmo no meio das pessoas, coisas que tentam dizer que nós estamos aprisionados. São mentiras de Satanás, que sejam desfeitas aqui nessa noite, porque a palavra ela não está algemada, ela está correndo livremente, que ela possa correr, prosperar rapidamente sobre a tua vida. Ele pede para que as portas se abram para a palavra. Porque nós não podemos pedir apenas portas para anunciar o evangelho, se essas portas não forem unicamente para a palavra. Sempre deve ser Cristo, irmãos. Quando subimos para ministrar, deve ser Cristo. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Essa noite é sobre Ele. Então cada porta que se abre, ela precisa ser unicamente sobre Cristo, sobre o evangelho. Paulo via isso em cada oportunidade. Ele louvava a Deus quando uma porta se abria para que o evangelho fosse pregado, fosse anunciado. Atos capítulo de número 14, no verso de número 27, nós vemos como que eles louvam a Deus, trazendo os testemunhos, os relatos do que Deus estava fazendo entre os gentios. Mas note a maneira como eles descrevem a ação de Deus.
Atos 14, 27 diz: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Ou seja, uma oportunidade para que a palavra seja pregada, mas que também ela prospere. Essa é a minha oração aqui nesta noite, que a palavra que está sendo lançada sobre as nossas vidas, que ela também possa encontrar portas em nossos corações, e não somente em nós, mas que também ao levar essas palavras, possa prosperar essa palavra na tua casa, meu irmão, a tua vida, como um semeador que leva essa boa semente. Paulo tem como conteúdo apenas uma coisa: é o mistério de Cristo, é o Evangelho. Colossenses é uma epístola cristológica. Jesus está no centro da epístola de Colossenses. É por isso que em Colossenses 1, 27, nós lemos: aos quais quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. É esse mistério que está na mensagem de Paulo, que nós antes estávamos desconectados, alienados, nós estávamos perdidos nesse mundo sem Deus, mas aprove o Senhor derramar sobre nós a revelação desse mistério, Cristo aos gentios, o Evangelho a nós, e ele diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Paulo disse que a riqueza desse mistério é Cristo em você, é Cristo em nós como igreja, ele é a esperança da glória. Deus está abrindo portas para que esse mistério possa ser proclamado. E está sendo anunciado, meu irmão, porque olha você aqui nessa noite. Foi Deus que te trouxe até esse lugar, meu irmão. Então nós vimos isso através de Paulo, mas nós também veremos através de você, que você seja uma boca que propaga esse evangelho. E aí o versículo de número 4, volte para Colossenses 4, verso de número 4. Ele diz: para que eu o manifeste como devo fazer. Paulo ainda está continuando a ideia do verso de número 3. Paulo pede que orem para que abra a porta à palavra, a fim de que ele fale do mistério, que é Cristo. E por isso Paulo está preso. Mas que ele tenha a oportunidade de falar e manifestar, que ele tenha a oportunidade de deixar claro esse mistério. Você pode imaginar isso? O apóstolo dos gentios, que se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ele olha para aquela igreja e diz: orem por mim, para que eu possa deixar claro. O que não estava claro no passado, agora em Cristo está revelado. Diz que a revelação da suficiência da majestade de Cristo possa transbordar no teu coração. A nossa oração deve ser que a revelação desse evangelho traga pessoas à fé de Cristo. Paulo queria isso. Ele diz: vocês foram alcançados por essa revelação. Eu fui alcançado por essa revelação. Mas existem pessoas que precisam ser alcançadas por essa revelação. Orem por mim para que eu torne claro esse mistério a essas pessoas que precisam. E aí, como eu devo fazer? Aí Paulo traz isso. Como devo fazer? Como devo fazer? Essa expressão expõe uma tensão para Paulo. Por quê? É uma expressão que expõe uma tensão profética e uma expressão ética. Permitam-me explicar. Paulo se via como alguém que recebera o seu chamado ainda quando estava no ventre da sua mãe. Embora isso pareça ser uma palavra de Jeremias, quando você abre a tua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 1, no verso de número 15, veja como que Paulo via o seu chamado da mesma maneira que homens no Antigo Testamento foram chamados. Gálatas 1,15 diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Parece que Paulo está vendo o seu chamado no modelo do chamado de Jeremias. E me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Ou seja, Paulo se moveu de maneira direta. Então Paulo se via, antes dele nascer, ele já se via chamado por Deus. É um chamado profético. Paulo tem esse chamado. Então alguém poderia dizer: então se Paulo foi chamado dessa maneira, Paulo não teria outro caminho. Pelo contrário, veja como que Paulo expõe agora essa tensão. Porque se você olhar
1 Coríntios 9, no verso de número 16, se eu anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Ou seja, Paulo diz, eu tenho uma responsabilidade na minha mão. Eu sou responsável por isso. Fui chamado, mas o meu chamado profético não remove a minha responsabilidade ética de pregar o evangelho. E aqui nós começamos a perceber como que Paulo se move e como nós também devemos nos mover. Porque, meu irmão, nós fomos chamados por Deus. E o nosso chamado profético, ele está associado com uma responsabilidade. Não basta apenas dizer, eu fui chamado por Deus. Ele confiou uma responsabilidade nas tuas mãos. E o que você vai fazer diante disso? Não é possível separar o chamado da responsabilidade. São coisas indissociáveis. Elas precisam continuar caminhando juntas. Se você entende que você foi chamado por Deus, lhe cumpre a responsabilidade de fazer. Você precisa crer no Deus que te chamou e responder a esse Deus se movendo em fé nessa noite. Paulo se via dessa maneira. Então Paulo olhava para aquelas pessoas e entendia que ele tinha uma responsabilidade. Deus tem te plantado em lugares onde existem pessoas ao seu redor. Irmão, essas pessoas são sua responsabilidade. Deus te chamou, mas Ele te confiou uma porção e você é o despenseiro dessa porção. Irmão, que você possa liberar essas porções sobre a vida de outras pessoas. Essa noite de estudo não é apenas uma noite onde nós entramos aqui para enchermos as nossas barrigas. Essa noite é uma noite em que nós entramos aqui para sermos habilitados, para ganharmos entendimento das estratégias do Espírito que serão destravadas, serão desenroladas em nossos planos sociais, no meio da nossa família, no nosso ambiente de trabalho. Paulo se via exatamente dessa maneira, e eu declaro em nome de Jesus, que na tua casa haja vida, que no teu ambiente de trabalho haja vida, que nas tuas mesas haja vida, que nas rodas de conversa haja vida. Meu irmão, você precisa crer que Deus te chamou. Se mova e responda em fé em nome de Jesus. Se o inimigo tentou te esterilizar, essa mentira está sendo quebrada aqui hoje, nessa noite. Meu, abra a boca, deixe que o Espírito te lidere. Então Paulo, ele está olhando para a igreja de Colossos e pedindo, orem por mim, perseverem no lugar de oração, vigiando em ações de graças, com ações de graças, nesse lugar de súplicas, ao mesmo tempo que orem por mim, Paulo, para que uma porta se abra, para que o evangelho, o mistério de Cristo seja anunciado, para que ele, Cristo, seja manifesto. Então Paulo, ele falou até aqui que nós, como homens, nós falamos a Deus a respeito do nosso próximo, mas no verso de número 5, agora Paulo inverte a equação, porque ele diz, mas nós também falamos aos homens a respeito de Deus. Então ele se volta, e é assim que ele desenvolve a ideia, portai-vos com sabedoria, para com os que são de fora, e aproveitai as oportunidades. Meu irmão, se você está entendendo do seu chamado, e que você tem uma responsabilidade em responder a esse chamado, Paulo está dizendo assim, não perca a oportunidade, os campos estão brancos, aproveite cada momento. Os colossenses, e nós também, eu e você, temos uma responsabilidade de testemunhar sobre Jesus àqueles que ainda não conhecem. E note que aqui Paulo está falando de testemunhar a Jesus, o mistério de Cristo, de falar aos homens a respeito de Deus. E quem são os de fora? Não são os falsos mestres. Ele não está falando dos crentes que estão ali dentro da igreja com falsas doutrinas. Ele está falando daqueles que não conhecem. Você conhece pessoas que estão afastadas? Você conhece pessoas que ainda não tiveram uma experiência salvífica com Jesus? Eu quero te dizer, meu irmão, que você tem uma boa semente em teu coração e você pode liberar essa semente sobre esta vida. Nós devemos conduzir com sabedoria esse tipo de relacionamento, porque não é fácil, né? Principalmente quando nós falamos de pessoas cada vez mais próximas.
nós precisamos entender que essa semente precisa ser lançada com sabedoria. Olhar para esses que não são da igreja e pedir a Deus que Ele norteie os nossos passos, as nossas palavras, nos ensinar o tempo oportuno. Mas falar a essas pessoas não é apenas de palavras, porque é até interessante que Paulo está falando aqui de comportamento. Portai-vos com sabedoria. É o nosso testemunho. São nossas palavras também, mas os nossos comportamentos precisam ser regidos pela sabedoria que está escondida em Cristo Jesus. Porque é nele, em Cristo, que estão escondidos, ocultos, todos os tesouros e riquezas de Deus. É em Cristo. Então é preciso que a nossa percepção espiritual seja aguçada pelo Espírito de Deus para que nos movamos para frutificar e crescer. Assim a igreja de Colossos estava se movendo. Nós vimos isso em Colossenses 1, no verso de número 6, porque a notícia que chegou até Paulo é que eles também estavam experimentando desse poder do Evangelho, do fruto do Evangelho, mas que não era só em Colossos. Esse Evangelho estava produzindo fruto e crescendo em todo o mundo e também entre vós, em Colossos. Então eles estavam experimentando isso, mas para que o Evangelho continue, você precisa pedir a Deus que a tua percepção espiritual seja aguçada, para que o Espírito se mova através da tua vida e você produza os frutos que estão nele, que a sabedoria de Deus governe o teu comportamento, porque a sabedoria de Deus levará a igreja a ganhar outras pessoas para o Senhor. É a sabedoria de Cristo, sabe? E nesse movimento, em sabedoria divina, as outras pessoas serão constrangidas em amor. O mundo será constrangido em amor. A sabedoria também nos livrará de atos escandalosos, porque quando o nosso comportamento é movido pela sabedoria do Espírito, nós não vamos nos mover como aqueles que difamam o Evangelho. Então, se mover, como Paulo está falando aqui, é caminhar com cuidado, porque o seu testemunho pode apontar para a glória de Deus ou pode difamar o Evangelho que está sendo pregado. Nossas palavras, elas têm o objetivo de trazer vida. O nosso comportamento precisa glorificar a Cristo. Eu quero me parecer com Jesus. E que isso seja uma realidade em tua jornada. Você não veio aqui, meu irmão, só para mais um encontro. Você veio aqui para receber uma porção que te capacita. Peça isso a Deus. Deus, que o meu comportamento glorifique o teu nome. A palavra, a pregação viva, não é somente em palavras. Uma pregação viva não é uma pregação cheia de performances. Não é uma pregação eloquente. Isso é apenas a ponta do iceberg. Mas o que está por baixo e que de fato fundamenta é um testemunho digno de Cristo em cada momento das nossas vidas. Então, esposas, vivam de maneira digna de Cristo. Maridos, vivam de maneira digna de Cristo. Filhos, pais, vivam de maneira digna de Cristo. Lembra da semana passada? Servos, senhores, vivam de maneira digna de Cristo, porque isso se torna o fundamento para uma pregação viva, que a palavra seja viva através da tua vida, que ela prospere e que você, se portando com sabedoria, com os que são de fora, com esse testemunho, meu irmão, que eu creio que é o testemunho de Cristo, nós sairemos daqui aproveitando as oportunidades. E aqui eu quero me ater ao texto em grego, porque é um paralelo com Efésios 5,16. Olhe lá nesse texto em Efésios. Eu já falei aqui, reforço, Colossenses e Efésios são cartas irmãs. Então, nós temos muitos paralelos entre essas duas epístolas. Em Efésios 5,15, Paulo escreve dizendo: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, loucos, tolos, e sim como sábios. É um chamado à sabedoria, remindo o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Vejam cuidadosamente como estão andando e vivendo. Mas aí eu gostaria de chamar a sua atenção, porque o advérbio cuidadosamente pode modificar o verbo ver,
vede cuidadosamente como vocês estão andando, mas o advérbio também pode modificar o verbo andar. Em que sentido? Paulo pode dizer, vede como cuidadosamente vocês estão andando. Percebe a diferença? Não é ver com cuidado, mas é veja se vocês estão andando de maneira cuidadosa. Vocês precisarão sair daqui vigiando os seus passos. Sair daqui vigiando se as suas palavras estão sendo cuidadosas. É viver Cristo em cada momento. E aí Paulo está nos chamando a esse lugar para andar praticando a palavra. E isso foi conectado por Jesus no seu ensino do Sermão do Monte, quando ele encerra o Sermão do Monte dizendo que aquele que ouve e pratica, e eu oro essa palavra sobre as nossas vidas, aquele que ouve e pratica será como um homem prudente. Veja o chamado à sabedoria, o mesmo chamado à sabedoria aqui. Vejam como andam, se vocês andam cuidadosamente, não como tolos, mas como sábios, porque aquele que ouve e praticam, abram suas mãos, serão como o construtor que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, inundações, vocês conhecem acima, mas as tempestades não puderam derrubar a casa. Irmão, a tua vida permanecerá de pé, porque aqueles que confiam no Senhor serão como os montes em Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então Paulo está conectando os seus ensinos com os ensinamentos de Jesus. Ele está falando, vejam de maneira cuidadosa esse andar. Se esse andar de fato, ele está sendo observado, se os seus passos estão sendo observados cuidadosamente, se as suas palavras, peça agora o Espírito para passar uma revista nas suas atitudes, mas ele não faz isso para te acusar, meu irmão, ele faz isso para desfazer sobre a tua vida, porque o Espírito Santo tomará conta de todo o nosso ser. Meu irmão, eu oro para sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. E aí, essa expressão, que é a expressão remindo o tempo, é a mesma expressão quando nós lemos lá em Colossenses, que ele diz, aproveitando as oportunidades. É a mesma frase em grego, embora a tradução seja diferente. Exagoratsomeno ton kairon. Embora as palavras sejam um pouco estranhas, kairon é uma palavra bem conhecida para nós, porque é o acusativo de kairos, que é o tempo oportuno. Mas o primeiro verbo, exagoratso, é um verbo que no grego clássico significava comprar, adquirir um objeto, ou a liberdade de um escravo. Aí daqui surge a tradução de Efésios, de remir, de comprar o tempo. Mas em que sentido? Quando você compra algo, você está aproveitando uma oportunidade. Você passou numa loja, ou você pesquisou lá no Google, tem lá aquele shopping, né, do Google, você recebeu um e-mail, uma promoção, aí você olhou aquilo ali e falou, cara, isso aqui está muito barato, preciso comprar isso. Sabe quando você passa na loja e eles botam lá últimas peças, nem são as últimas peças, né, só para vender. Por que você compra? Porque você quer aproveitar a oportunidade. Então, a expressão remir vem da ideia de comprar como alguém que aproveita a oportunidade. Só que aqui o objeto comprado é o kairon, é o kairos, é o tempo oportuno, porque nós temos um momento oportuno todos os dias, meu irmão, para nos portar com sabedoria e ganharmos essas pessoas que estão ao nosso redor para o nosso Cristo Jesus. Então, todos os dias nós podemos remir o tempo, nós podemos comprar esse tempo, nós podemos aproveitar essa oportunidade. Por isso, Paulo, em Colossenses diz, aproveitando a oportunidade. E em Efésios ele diz, remindo o tempo. Por quê? Porque nós temos momentos oportunos. Meu irmão, amanhã você terá momentos oportunos. Ah, meu Deus! E é nossa responsabilidade, é sua responsabilidade aproveitar.
É sua responsabilidade poder comprar, redimir esse tempo. Meu irmão, que o seu dia amanhã seja um dia marcado por manifestações de Deus através da tua vida. E aí sabe o que é interessante? Que essa expressão, remir o tempo, ela aparece por 3 vezes em todo o texto grego bíblico. O que eu estou querendo dizer? São só 3 ocorrências em todo o Novo Testamento e na Septuaginta, que é o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, traduzindo para o grego. Então essa expressão só aparece 3 vezes. 2 nós já vimos aqui, Colossenses 4:5 e Efésios 5:16. Onde está a outra ocorrência? Está no Antigo Testamento. Está em Daniel 2, versículo de número 8. E lá em Daniel 2, 8, os magos e encantadores estavam sendo ameaçados. Porque Nabucodonosor teve um sonho e ele queria a interpretação do sonho. Só que os magos, os feiticeiros, os encantadores não sabiam o sonho de Nabucodonosor e tampouco dar a interpretação correta. Então Nabucodonosor percebeu que eles estavam tentando ganhar tempo, remir tempo, para ludibriar Nabucodonosor. É o que ele diz em Daniel 2:8. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo. Vocês estão me enrolando. Vocês estão tentando remir o tempo em seu próprio favor, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Então os magos estão tentando ganhar tempo, remir tempo, porque eles não têm a resposta, porque eles não têm a interpretação. Agora Paulo, ele está usando essa mesma expressão, só que de maneira positiva. Por quê? Em Daniel eles não tinham a resposta. Meu irmão, mas em Cristo nós temos a resposta. Nós podemos sair daqui para remir o tempo, porque Jesus é a resposta para cada situação das nossas vidas. Nós podemos, meu irmão, sair daqui para tirar o melhor proveito de cada oportunidade, e eu declaro isso sobre cada segundo das nossas vidas, que nós possamos remir o tempo para tirarmos, meu irmão, proveito. Podemos viver a vida do reino. Você pode viver a vida de Deus, meu irmão, quando você sair daqui. Você pode desfrutar das realidades celestiais. Nós podemos sair daqui remindo o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Mas se nós entendemos que temos a resposta, a palavra que você carrega traz luz em meio às trevas. A palavra que você carrega quebra julgos, que julgos sejam despedaçados. Nós podemos remir o tempo, meu irmão. A palavra que você carrega desfaz mentiras, porque nós carregamos a palavra da verdade. A palavra que nós carregamos em nome de Jesus, ela restaura o quebrado. Meu irmão, saia daqui para redimir o tempo. Aproveite cada oportunidade. Você conhece alguém que está quebrado? A palavra que traz restauração está em você. Jesus Cristo, Ele está em nós. Ele é a esperança da nossa glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Então, ao abrir a tua boca, meu irmão, que você possa estar redimindo o tempo, aproveitando cada oportunidade. Então, como Paulo está dizendo aos Colossenses, portai-vos com sabedoria para os que são de fora e aproveite cada oportunidade, porque essa palavra é uma semente boa. O Senhor está cuidando. E para finalizar, o versículo de número 6, ele conclui trazendo mais clareza sobre como essa palavra deve ser liberada. Paulo começou falando que os homens falam a Deus a respeito do próximo. Agora Paulo conclui dizendo que os homens falam ao próximo a respeito de Deus. E existe uma maneira de fazer isso. Que a vossa palavra seja sempre agradável. Que as vossas palavras sejam temperadas com sal, para saberdes, é um chamado à sabedoria, tem sabedoria de Deus aqui, para saberdes como deveis responder a cada um. Você precisa de direcionamento para trazer respostas? Está aqui. Que a minha palavra seja agradável. Eu vou dizer que ao final desse dia,
o Espírito Santo já estava me modelando a respeito de determinadas situações. Nós temos os nossos desafios, chegam constantemente problemas para a gente resolver, para a gente demandar, mas, meu irmão, eu quero falar como Cristo. E eu declaro isso sobre a tua vida também, meu irmão. Eu sei que isso não é só a minha oração, você quer falar como Cristo. Então, que as nossas palavras sejam sempre agradáveis. Sabe, aqui é com graça, e poderia comunicar no sentido da graça de Deus, mas o contexto fala de graciosidade. Está falando de alguém comunicar sobre Cristo de maneira atrativa. Como a luz de Cristo te atraiu, que a tua palavra carregue essa verdade. Você já parou para pensar que você foi atraído por Cristo? E agora, Cristo habita em você? E que Cristo governa as suas palavras? Irmão, creia, Deus está te munindo aqui nessa noite. Você foi atraído por Cristo. Cristo habita em você e Ele governa as suas palavras. Quais serão os resultados quando você abrir a sua boca? Outras pessoas serão atraídas por essa mesma luz que te atraiu, em nome de Jesus. Que a mesma presença que nos atraiu até aqui, que a nossa fala carregue e manifeste esse poder para a glória de Deus. E também temperada com sal. Assim como o sal tempera os alimentos. E quando ele tempera os alimentos, o sabor se torna mais atrativo. E as nossas palavras, elas servirão de testemunho para pessoas que estão famintas nesse mundo. Posso dizer uma coisa? Se você conhece alguém que não está em Cristo, essa pessoa é faminta e por vezes nem sabe. Ela tem fome. Essas pessoas, ao me ouvirem, ao te ouvirem, elas sintam-se atraídas pelo Cristo que nos atraiu. E aqui há algo muito importante que precisamos considerar, que as nossas palavras precisam estar submetidas a isso. Por quê, Zeca? Porque às vezes, quando nós estamos com muita fome, sabe quando você ficou, muito tempo sem comer, muito tempo sem comer, e você está com muita fome? Aí você senta para comer, às vezes você senta para comer até num lugar onde você nem conhece. Nessas condições, você não consegue discernir bem o sabor do que você está comendo. Você até se pergunta, será que está tão bom assim mesmo? Ou será que eu que estou com fome? Por quê? Porque as pessoas, quando elas estão famintas, por vezes não discernem o que estão comendo. E qualquer coisa que estão lhe dando para comer, por causa da sua fome, não são capazes de discernir. Ou seja, a responsabilidade de identificar o sal não está no mundo. A responsabilidade de carregar o sal está nas tuas mãos. Porque com fome, você vai se perguntar, será que está bom mesmo? Ou será que eu estou com muita fome? Isso no mundo espiritual é real. É nossa responsabilidade oferecer o testemunho. Portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando cada oportunidade, remindo o tempo. Sabe, a igreja em Colossos, ela não estava acuada. E eu quero te dizer que hoje, eu e você também, nós não estamos acuados. Meu irmão, você não veio aqui como alguém que faz parte de um povo que está encurralado pelo inferno. Você faz parte de um povo que se chama a Igreja de Cristo Jesus. E a palavra que está liberada sobre a igreja é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então você não está acuado, nós não estamos acuados. Você não está em desvantagem. Quem disse que nós estamos em desvantagem? Nós estamos no lado daquele que vence, meu irmão. Nós estamos do lado de Cristo. E Cristo vence. Então, quando você entende aonde você está, agora o nosso modo de falar aos homens sobre Deus deve ser temperado com um modo que os outros vejam e desejem Cristo, que mudou as nossas vidas. A maneira como você sai daqui para viver transformará pessoas que estão ao seu redor, que não somente nos faz novas criaturas, mas nos tornam aqueles que, ao carregarem o testemunho de Cristo, transformam vidas, porque você foi chamado, meu irmão, para comunicar ao próximo que Deus está trabalhando, que existe um Cristo que mudou a tua vida, que mudou a tua realidade e também é poderoso para mudar a realidade daqueles que estão ao seu redor. Essa noite é uma noite de oração, meu irmão, onde nós oramos
onde nós pedimos a Deus, fala conosco, Senhor, ensina-nos a construir a nossa vida em oração e vigiando, mas também carregando esse testemunho, porque a nossa vida de oração e vigilância, ela precisa ser associada, como a associação de medicamentos, ela precisa ser associada a um modelo de comportamento, se portando de modo digno com Cristo. E aí, meu irmão, quando você junta todas essas coisas, oração, vigilância, ação de graças, testemunho digno de Cristo, cadeias vão se quebrar. Isso é uma fórmula espiritual. Você precisa aprender a construir a tua vida no lugar de oração. Peça ao Espírito agora: Senhor, me ensina a orar. Isso Paulo nos chamou a fazer, porque por vezes não sabemos orar como convém. Peça ao Espírito Santo que, à medida que os teus olhos são iluminados, também você possa capturar as realidades espirituais a respeito do que Deus está fazendo e falando ao teu respeito, e isso transborde em ações de graças. Meu irmão, em nome de Jesus, nós saímos daqui para viver e falar, agir de maneira alinhada com o Espírito, se portando com sabedoria. Precisa de sabedoria aqui nessa noite? Peça a Deus. Espírito de Deus, nós oramos nessa noite por sabedoria, discernimento, Senhor, porque queremos sair daqui para remir o tempo, queremos sair daqui para aproveitar cada oportunidade para viver a tua vida sobre a face da terra. E à medida que nós vivemos a tua vida, nós nos tornaremos testemunhos vivos, meu Pai, que esposas